Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Hoje conversamos com a doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde. Boa tarde, Ana Marta. Doutora Ana Rita Barros, vamos começar por falar do facto do Parlamento Europeu ter aprovado recentemente um relatório sobre defesa europeia. Que recomendações são feitas neste relatório? Portanto, é importante nos debruçarmos sobre isto, porque o Parlamento Europeu é uma instituição eleita, a única eleita diretamente pelos cidadãos europeus. E, portanto, aqui estamos a dizer a palavra dos cidadãos, não é? É a porta-voz do Parlamento. Portanto, o Parlamento, num relatório recente, apela a um reforço da União Europeia da Defesa e afirma mesmo que o atual contexto exige que as Forças Armadas dos Estados-membros colaborem e treinem de uma forma muito mais estreita e conjuntamente. Isto, no fundo, é voltarmos ao apelo de um exército europeu que nunca foi concretizado. Nunca foi, porque há alguns Estados que são adversos. E apela o Parlamento, neste relatório aprovado e enviado depois para as diversas instituições, enviado para a Comissão e enviado para o Conselho, para a criação de um quartel-general permanente na União Europeia que controle e comande todas as operações militares na Europa. Não menosprezam a importância da NATO. Sim. Confiam na NATO, reafirmam a sua confiança neste organismo, mas receiam que muitas vezes a NATO não possa ou não queira atuar. E, portanto, esta leitura traz-nos uma outra leitura, que é exatamente o contexto atual, recente sim, das políticas internacionais, nomeadamente os Estados Unidos. Penso que é o que todos estamos a pensar. Nunca foi possível um consenso em torno da criação de um exército europeu? Ainda na última revisão do Tratado de Lisboa foi tentado e não se conseguiu, muito pela oposição britânica. Muito, mas não só. Não só porque ainda continua a haver também aquele receio das duas guerras mundiais, da hegemonia da Alemanha, não é? Preciso ver que há 100 anos nós estávamos em plena Primeira Guerra Mundial. Não foi há tanto tempo quanto isso. Em termos históricos não é nada. Sim, não é nada. 100 anos não é nada em termos históricos. Portanto, enfim, nunca se conseguiu. Mas o Parlamento, desta vez, reforça a sua posição e até preconiza que os Estados-membros reservem 2% da sua riqueza nacional, portanto, o seu PIB, o que é muito, para exatamente ações de defesa e ações militares. Isto é uma importância crucial, fazem até uma estimativa de dotação orçamental para os próximos 3 anos, mas penso que isto revela bem a posição do Parlamento na defesa da Europa e dos seus cidadãos. Vamos a ver depois a concretização. O que é que acontece? E até propõem um pormenor interessante, que é a criação de um semestre europeu de defesa. Há o semestre europeu para a parte financeira e este semestre era exatamente uma conjugação de esforços dos Estados-membros para construírem e acompanharem os planos na defesa conjunta da União Europeia. Vamos aguardar os desenvolvimentos. De certa forma, esta manhã, e reportando ainda a atividade do Parlamento Europeu, fomos apanhados, eu pelo menos, de surpresa pelo facto de Martin Schulz ter anunciado que não se recandidata a um terceiro mandato para a presidência do Parlamento Europeu, porque vai envolver-se nas eleições que vão decorrer na Alemanha no próximo ano. No próximo ano. Aliás, no próximo ano temos 3 eleições importantes, né, em 3 Estados-membros: França, a Alemanha e a Itália. E Martin Schulz divulgou que vai se candidatar pelo seu partido a um parlamento, portanto, regional, que é a Westfália, na Alemanha, mas como o seu partido ainda não indicou um candidato a chanceler, toda a gente espera que seja de facto um potencial candidato a concorrer com a Angela Merkel. A disputar com a Angela exatamente Merkel. As próximas eleições. É importante a experiência que tem
e principalmente a sua posição de consenso. Foi sempre um presidente do Parlamento Europeu muito consensual nas suas atitudes e nas suas posições. Ele, aliás, manifestou que não foi fácil tomar esta decisão de deixar este cargo de presidente do Parlamento Europeu. Sim, até porque estamos a meio de um mandato parlamentar. Doutora Ana Rita Barros, a Comissão Europeia propôs novas medidas a implementar pelos bancos europeus. Que medidas? As medidas são para reforçar a resistência financeira. É esse o grande objetivo. E para credibilizar o sistema financeiro europeu, porque é preciso que os cidadãos confiem nos bancos europeus, porque senão há capitais que vão fugir da Europa, não é? E estas medidas foram anunciadas muito recentemente, anteontem, pela Comissão Europeia, e vêm talvez na sequência de uma posição do Presidente do Banco Central Europeu, exatamente perante o Parlamento, no dia 21 deste mês, em que fez um discurso a dizer que o Banco Central tem injetado, como nós sabemos, nos bancos capitais, mas que, enfim, deu a entender que isto não pode durar sempre, porque a inflação está muito baixa, o crescimento é muito débil e isso acarreta taxas de juros muito baixas, mas as taxas de juros não vão permanecer àqueles níveis por muito mais tempo. Portanto, eu penso que é a tomada de medidas da Comissão na sequência desse alerta do Banco Central Europeu, através do seu Presidente, perante o Parlamento. E o que a Comissão fez foi exatamente reforçar as medidas atuais e pede aos bancos para que tenham muito cuidado na concessão de empréstimos, principalmente relativamente aos riscos a que os bancos estão muito expostos. O crédito mal parado é um problema, não é? Em Portugal, talvez não só em Portugal. Não, eu penso que é global. Em termos de toda a Europa, uns mais que os outros, mas enfim, Portugal é apenas um pequeno país, também teve esses problemas. E previne também que o endividamento excessivo das próprias instituições cria dependências em relação a situações externas e que põe em causa o seu bom funcionamento. E estabelece que as obrigações das instituições bancárias em disporem de valores mínimos de fundos próprios para fazer face em caso de resolução bancária. Como nós sabemos, existe aquele montante, já aqui falamos, mínimo de 100 mil euros, portanto tem que ter garantia, rácios para fazer face a esses valores. E também propõe que os custos de emissão de certas obrigações, que é como os bancos se financiam muitas vezes, seja reduzido, porque esses instrumentos financeiros são fundamentais e têm custos elevados para a própria banca. E pretende que essas medidas sejam implementadas em todos os Estados-membros. Veremos, esperemos que sim, que sejam, porque precisamos novamente confiar nas instituições bancárias e principalmente elas têm que financiar a economia real, que é o que nós pretendemos. A Comissão Europeia ainda propôs medidas ou uma alteração do chamado Código de Conduta dos Comissários Europeus. Enfim, é um tema que tem estado em foco nos últimos tempos. Tem muito a ver com Durão Barroso e o facto de ter aceitado um convite da Goldman Sachs após uma instituição fora da Europa, não é? O que é que poderá mudar? Portanto, foi uma proposta da Comissão ao Parlamento e exatamente propõem que os comissários, depois de terem exercido o mandato na Comissão, tenham um período de incompatibilidade de cerca de 2 anos. Portanto, vai passar de 18 para 24 meses. Portanto, é uma dilatação de prazo de 6 meses. E, além disso, o comissário, se tiver exercido as funções de comissário-presidente, esse prazo será dilatado para 3 anos após o exercício do mandato. Têm que comunicar antecipadamente a pretensão de aceitação de qualquer cargo durante este período de tempo. Enfim, é porque há ali conhecimentos, poderes, contactos, influências, enfim, que têm que ser salvaguardados relativamente à posição da Europa e, portanto, e das próprias instituições. Sim, às vezes as instituições ou as empresas não são inocentes quando contratam ou normalmente para não cargo. Não é? Normalmente não são. Por isso é que nós dizemos que o melhor do que ser ministro é ser ex-ministro, não é? É exatamente isso, não é? Outra questão
que trazemos aqui tem a ver com dados divulgados pelo Eurostat a propósito da vida ativa nos Estados membros da União Europeia, portanto. Também são dados desta semana do Eurostat. São relevantes? Penso que sim. Também para nós. Sim. Porque revelam que nos últimos 10 anos, isto são dados comparativos de 2015 relativamente a 2005, neste período de 10 anos o tempo de trabalho aumentou cerca de 2 anos, portanto mais precisamente 1,9 ano. Isto de facto é mais acentuado nas mulheres do que nos homens. Portanto, neste período de 10 anos. Relativamente a 2005, o tempo médio de vida útil de trabalho das mulheres cresceu de 30,2 para 32,8 anos no espaço europeu. Estes são valores médios. Trabalhamos mais anos. Mais anos, enfim, cada vez mais. Relativamente à vertente masculina, esse acréscimo foi menor, exatamente porque os homens têm já uma relação com o mundo do trabalho muito mais antiga e, além disso, muito mais precoce do que a parte feminina. No que se refere aos diversos Estados, a Suécia continua a apresentar o nível mais elevado de tempo de vida útil, cerca de 41,2 anos. É bastante elevado. À Suécia seguem-se países como a Holanda e a Dinamarca. Na outra posição, contrária, temos a Itália. A Itália. Enfim, onde se trabalha menos anos, é 30,7 anos em média. Parece, enfim, que é um valor já bastante elevado, mas são menos 10 pontos do que 10, tal do que o caso da Suécia. São é uma 10 anos de diferença considerável. E estes anos têm repercussão nos sistemas contributivos para a segurança social. Enfim, temos que ver isso tudo e também depois nos benefícios que as pessoas recebem após deixarem a vida ativa. E Portugal? Em Portugal também. Portugal restou um aumento ligeiro. Entre 2005 e 2015 passou de 36,5 anos para 36,8 anos. Muito por causa do trabalho masculino. Porque o feminino, esse passou, em termos médios, de 34 anos para as mulheres contra 35,3 em 2015. Portanto, a parte feminina teve um aumento mais significativo do que a parte masculina. Mas temos aqui a meio as perspectivas futuras. Podemos falar. E agora? E agora é exatamente continuar a aumentar. Porque a esperança tem a ver com a esperança de vida? Tem a ver e com os sistemas também. E com os sistemas de com a sustentabilidade dos sistemas. Exatamente. Social. Portanto, a tendência é aumentar cada vez mais o tempo de permanência no trabalho. Portanto, para meter ou solicitar a aposentação ou a reforma, vai ser será cada vez mais tarde. Tendencialmente, cada vez mais tarde. Enfim. Temos que pensar nisso, não é? Também nos chega a nós, não é? Temos que programar a nossa vida. É verdade. Tendo em conta esse aspecto. Doutora Ana Rita Barros, o Centro de Informação Europe Direct Madeira promove uma atividade já esta tarde, pelas 5h30, não é? Exatamente. No Museu da Eletricidade apresenta uma publicação. Exatamente, uma publicação que resulta da compilação do que foi feito em 9 de maio com as universidades sénior. E essa compilação tem não só os resultados desse trabalho conjunto, mas também alguns dados sobre os fundos europeus, principalmente na região autónoma da Madeira. Vão estar presentes nessa sessão daqui a bocado 3 pessoas, o Dr. Bruno Pereira, Diretor Regional dos Assuntos Europeus, e as parlamentares Dra. Cláudia Aguiar e Liliana Rodrigues, ambas atuais deputadas ao Parlamento Europeu. A sessão começa às 17h30 e vai ser muito rápida. Está previsto apenas meia hora, tem um encerramento previsto para as 18 horas e cada participante terá graciosamente um exemplar da publicação, além de poder trocar impressões com os participantes e também participar conjuntamente no Madeira de Honra que vai ocorrer logo a seguir. A entrada é livre, portanto, a partir das 5h30 no Museu da Eletricidade Casa da Luz. Apresentação pública da publicação 30 anos de ultraperiferia europeia, o que mudou, do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Para terminar, uma frase para que todos possamos refletir. Uma frase do atual vice-presidente, o primeiro vice-presidente da Comissão Europeia.
e que disse numa sessão perante cidadãos europeus: estamos numa situação em que já não se trata de saber o que a Europa pode fazer por nós, mas sim o que podemos nós fazer pela Europa. Frans Timmermans. Vamos refletir. Vamos pensar. Temos que todos envolver-nos mais neste projeto europeu de cidadania europeia. Doutora Ana Rita Barros, muito obrigada. Obrigado, eu. Boa tarde. Boa tarde.